Trabalhadores do Brasil! Trabalhadores do Brasil! Trabalhadores do Brasil! Trabalhadores do Brasil! Com esse slogan de Getúlio Vargas, Trabalhadores do Brasil! estamos começando aqui a trabalhar. E vamos começar o módulo 5. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Uma honra ter você aqui nesse curso. Estamos dando início aos nossos trabalhos. Trabalhadores do Brasil, vamos pegar esse exemplo aqui do Getúlio Vargas. Chegamos então no módulo 5, Comunicação e Saúde nas Ditaduras. Nós vamos ver o governo Vargas, 1930-1945, em relação ao Estado Novo. Como ele tratava o bem público, como ele tratava a dualidade dele no próprio Estado. O impacto da Segunda Guerra Mundial na comunicação. O papel estratégico da comunicação pós-Segunda Guerra Mundial. E o golpe militar de 1964. Como que a comunicação foi abrupta e como é que estava o momento da saúde. Vamos lá? Époque. Vimos como isso foi tratado, essa transição de um modelo imperial do Dom Pedro II. E como foi essa mudança para a República Velha. A política do café com leite e todos os enfrentamentos que Oswaldo Cruz, toda a sua equipe. E chegamos em 1930, período da ditadura do Getúlio Vargas. O controle dos meios de comunicação pelo Estado remonta ao período antes do próprio Departamento de Imprensa e Propaganda do DIP. A história do controle da comunicação começa um pouco atrás. Vamos ver como é que foi isso? Como que foi essa trajetória para criar esse departamento como um alienígena que veio para cá, fez um trabalho enorme e sumiu. Mas o trabalho dele, do DIP, foi um trabalho muito curioso, um trabalho intenso para o controle e também transformar Getúlio Vargas como o pai dos pobres, trabalhadores do Brasil, onde que você tem um modelo que realmente centraliza todas as informações. Pouquinho antes de chegar ao Getúlio Vargas, é importante contextualizar a Velha República. Logo no começo da República Velha, já existia uma disputa política entre os militares e os presidentes civis. E o que foi feito para aumentar esse conflito? Arthur Bernardes estava disputando a eleição contra um candidato que era defendido pelos militares. Lembrando que a República começou com uma ação militar. A República da Espada, lembra? Alguém enviou umas cartas falsas por jornal carioca, Correio da Manhã. Em 1921, esta carta foi atribuída a Arthur Bernardes,
que foi eleito em 1922. Essas cartas estavam falando mal dos militares. Eles haviam participado de uma festa, de um evento e essa festa, esse evento estava estranho, com jeito esquisito, com más intenções. Essa carta foi publicada no jornal carioca Correio da Manhã. Porém, essa carta não foi realizada pela Arthur Bernardes. Essa carta gerou conflito. Houve um distanciamento dos militares, que foi a origem do movimento tenentista no Brasil. Não vou entrar ainda nessa questão, senão nós vamos prolongar muito. E houve um distanciamento de um movimento contrário. Nós vimos no módulo anterior aqueles movimentos militares que quiseram também fazer alguma coisa contra Rodrigues Alves. Mas começa aqui. O barulho dos militares começa aqui. Esse distanciamento vem ampliando e nasce o movimento tenentista. Em função do que aconteceu com ele, Arthur Bernardes, ele é eleito e publica uma lei. Ele cria a lei de imprensa. É uma questão regulatória? É. Lembra a questão que em alguns momentos não há necessidade de uma censura. Porém, existe uma regulamentação. A ideia era proibir o anonimato. Espera aí. Como que todo mundo sai aí publicando o que quer, tem que dar as caras para bater. Eu sou a favor disso. Eu, pelo menos, quando você publica algo, põe a cara para bater. Não sai falando mal de alguém, pelo menos assina. Alguém tem que assumir. E eu acho que até a atitude dele é razoável. Em função dele ter passado por isso, ele cria essa lei de imprensa de 1923, proibindo o anonimato, e o autor teria que assumir total responsabilidade. Eu acho que sim, né? É o meu ponto de vista, né? Yes! Pelo menos covarde, né? Você publicar e não assumir não é legal, do meu ponto de vista. 1930 chega o final da política café com leite entre paulistas, entre governos paulistas e governos mineiros. Tinha um descontentamento político. Esse descontentamento também passou entre os paulistas e os mineiros. As oligarquias, esses pequenos poderes de cafeicultores, os barões de café, também entre os mineiros, já começou a ter um conflito. Essa política entre esses dois poderes estava em conflito. Para ajudar, chega a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, onde o mundo quebrou junto. Então aquela festa, se tornavam e todo aquele movimento, a segunda revolução, primeira e segunda revolução industrial, todo aquele movimento da Belle Époque, toda aquela fartura de dinheiro, foi a festa mais duradoura dos começou a tempos entrar em modernos. crise. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A crise do capitalismo, a primeira, talvez, crise do capitalismo. E coloca o sistema capitalista em dúvida. Será que é por aí? E aí começam a aparecer outras ideias não capitalistas democráticas. Existem aí nascimento de novas ideologias. E nós vamos ver que uma delas foi o nazismo, o fascismo, em função dessa crise de 29. Já existiam algumas tendências, porém foi um motivo para falar, não dá para ser por aí, existem outros sistemas.
A quebra da Bolsa de Nova York Perderam suas quebrou posses geral. para viver em Quebrou favelas, geral. a um passo dos E símbolos quando de quebra riqueza. geral, sobra para todo mundo. Sobrou Como os Estados Unidos para os cresceram e caíram. cafeicultores brasileiros. Onde, quando tem crise, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Faltou dinheiro, meu amigo, virou crise. E as oligarquias já estavam insatisfeitas, né? Os outros estados, o sul do Brasil, não estava satisfeito com tudo isso. E crise é crise, é momento, né? Crise na saúde, crise, enfim, já tínhamos passado por aquelas crises anteriores, com Oswaldo Cruz, enfim. Mas essa foi forte, meu, mexeu no dinheiro. Aí, e essa política já estava sendo gastada nesses primeiros anos, foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Sobrando dinheiro, tudo é festa. Começa a faltar dinheiro, complica. Esse desgaste levou uma desconfiança. Os poderes aqui, que sempre negociavam com os mineiros, os poderes de São Paulo negociavam sempre. Mas houve uma indicação do Júlio Prestes pelos paulistas. E os mineiros queriam outro candidato e começou aí o conflito. Quebrou a confiança entre a oligarquia de São Paulo e quebrou a confiança das oligarquias. As elites de vez em quando, meu amigo, às vezes daí tem pau. Quebrou, os interesses não eram mais os mesmos. Com isso tem a indicação pelos poderes paulistas de Júlio Prestes. Os mineiros não gostaram. Quebrou a confiança. Com isso, essa quebra da Bolsa de Valores, sem dinheiro, o Estado conflitando, a hegemonia dos dois uma hora tinha que acabar, tinha gente já que queria que isso acabasse, todos os ingredientes para um golpe, uma revolução. O tema é polêmico, alguns entendem como golpe, outros entendem como revolução. Chega Getúlio Vargas com a sua galera no Rio de Janeiro e fecha o Congresso, destitui Washington Luiz. Júlio Prestes ganhou a eleição, mas não levou. Quem assume? Getulhão, o cara. Primeira medida de todo golpe, de toda a revolução. Fecha o Congresso, fecha as portas, vai entrar com os dois pés, derruba a porta e espanta os caras de lá, que nós vamos lacrar. Dissolve o Congresso. Porém, ele tem que agradar a população. Ele tem que arrumar meios para não considerar o que ele fez um golpe. Ele tem que trazer o povo para ele. Quem mais que ele quer trazer? Que tinha um poder. Quais são os poderes? Imprensa, o outro poder, a igreja. Primeiro, grande, ele era um marqueteiro, o marketing dele, ele tinha um poder de conhecimento de propaganda, de conceitos muito bom. Mas nós vamos ver por quê, onde ele foi buscar algumas inspirações. E aí ele dá um grande brinde para a igreja. Ele tem que conquistar a galera da igreja, afinal de contas os padres na missa tem que falar bem do cara. O que ele dá? Ele constrói Cristo Redentor. Você quer melhor merchandising que esse? Você colocar um brinde em cima de um morro? Né? Ele
fez isso, virou um ponto turístico, até hoje é referência. Toda essa situação para a chegada do Getúlio Vargas. E agora, para vocês de última hora. Onde tem golpe, onde tem revolução, quem que aparece? A imprensa. E aparece aí essa capa de jornal. Só teve o Globo. O Globo foi que publicou uma capa, a primeira capa do jornal. Fato curioso desse jornal e dessa capa. Nada mais, nada menos que o senhor Roberto Marinho, ainda repórter, jornalista, que já sabia das coisas dos bastidores da política. Olha de onde vem, né? Os caras estão sempre ali no meio do negócio, né? Eles sabem antes. E o Globo publica essa capa, primeira página. Quem está nesse carro? Washington Luiz. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que o Getúlio tá vindo com a galera dele, derruba, fecha o Congresso, vão fechar tudo. Ele sabia que por trás do Palácio do Guanabara era de onde saíam os carros oficiais do estacionamento, lá da garagem, e eles saíam por lá, pelas portas do fundo. Saída pelas portas do fundo. Porém, fecharam o Palácio do Guanabara, ele sabendo já de tudo. Ele queria uma foto incrível, inédita, a melhor foto. Ele sabendo disso, o que ele faz? Manda o jornalista dele lá. Ele prepara, ele coloca uns galhos, uns arbustos bem na saída do carro. Que era o momento do carro parar. E ele faz essa foto lá com o Washington Luiz. Luiz lá, coitado, meio sem graça, colocando ali, né? No rosto. Puta, esses caras lá, vem. Os caras da Rede Globo aí. Puta. Vê os caras do Globo. E ele pimba. Interessante que, olha, você pode perceber que, ó, na expressão, aqui o cara aqui, ó, que tá aqui no meio, que é um padre, tá vendo o que tá acontecendo na frente. E esses dois caras aqui estão olhando, pô, mas o que aqueles arbustos estão fazendo ali, né? Tá ali, os dois polícias ali. E o título é esse, do Globo. Rendido, afinal, à gloriosa realidade que o cercava, o senhor Washington Luiz retira-se do Palácio do Guanabara. É isso. Chega também para consolidar o poder do Getúlio Vargas, uma vinheta. Barulho é da vinheta. Nessa ocasião, o ministro Gustavo Tafarel distribui exemplares do álbum A Juventude do Estado Novo, editado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Cara, era um bom de marketing, fazia uma vinheta, entrada. Departamento de Imprensa e Propaganda, olha lá. Era a abertura. A abertura dos... Imprensa e Propaganda, cerca de 300 alunos do tradicional estabelecimento de ensino acham da Praça Tiradentes até a sede do Departamento de Imprensa e Propaganda entre aplausos e manifestações. Então eles faziam os trabalhos nas escolas, faziam todo um trabalho, uns eventos. É interessante o trabalho que ele faz. Qual é a ideia? Esse departamento ele não começou tão forte assim. Vamos ver a trajetória rápida aqui. 1931 ele é criado, sendo o Departamento Oficial de Publicidade.
Ele não estava ligado diretamente ao Getúlio Vargas, fazia parte de uma secretaria, de um ministério. A ideia é legitimar Getúlio Vargas através do apoio da imprensa. Então ele tinha que ter todo o apoio da imprensa, era release que era enviado com controle, mas não era só isso. Era um press release, mas não era para dizer, não põe, se quiser, não, ponha, né? Não tem essa. Publica aí, afinal nós vamos pagar, matéria paga e nós vamos ver. Vocês vão ver no pesquisa de campo que nós encontramos. Isso foi pesquisa em loco. Vou mostrar para vocês. Nós estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial. Início da Segunda Guerra Mundial também. E a conjuntura internacional estava com o crescimento do nazismo. A influência da propaganda na Alemanha foi muito forte. Nós tínhamos um cara por trás do Hitler chamado Goebbels. Recentemente, o ministro quis fazer algo similar. Agora, recente. Algo similar até na postura, na forma do discurso dele. Saiu fora. Ufa. E Getúlio Vargas, percebendo que estava acontecendo alguma coisa diferente lá na Alemanha, ele manda o chefe de gabinete dele ver o que estava rolando por lá. Afinal de contas, o que esses caras estão fazendo que estão mudando a história lá da Alemanha? Getúlio Vargas envia um representante para conhecer a propaganda nazista. O cara vai para lá, parece que era um evento de agronegócios, era um evento. Ele foi para lá para conhecer e pesquisar o que estava rolando e veio contente. Getulhão, velho, precisamos montar uma superestrutura, vamos transformar o DOP num DPC, Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Aí ele subiu um pouco mais o patamar. Olha só o microfone do Getulhão. O DIP começa a ser a voz do Getúlio. Era todo o discurso dele orientado pelo DIP. Nessa pesquisa de campo que nós fizemos para gerar esse trabalho acadêmico que nós realizamos, foi um trabalho em equipe, nesse caso do trabalho acadêmico que nós fizemos lá na faculdade, nós encontramos um serviço, um birô, era uma agência nacional, um escritório ainda, o DIP, encontramos lá, dentro dessa estrutura, um serviço de recortes. Esse serviço de recortes, que eu vou apresentar para vocês aqui, esses documentos não são cópias, vou mostrar para vocês esse serviço de recortes aqui. O que foi isso? Isso aqui é só uma partezinha do que nós encontramos. Nós temos vários arquivos de toda essa documentação. Esses serviços de recortes literalmente administravam tudo. O que era em jornal, tudo, imprensa, discursos, tudo mais. Para ainda ficar mais forte, Getúlio Vargas, em 1935, ele publica a Lei de Segurança Nacional contra a intentona comunista de 35. LSN. Esta lei era combater o comunismo, suposto comunismo. Tínhamos ali
um fato interessante que veio da área militar, Carlos Prestes, que era contra o governo do Getúlio Vargas. Só que alguns governos ditatoriais, governos, regimes fortes, para ele ficar mais forte, ele tem que ter um inimigo forte.